Sr. Presidente da AILC, Dr. Carlos Espina, Sra. Doutora Evódia Graça, ilustres oradores e colegas de painel, destaco naturalmente o meu caro amigo professor Braga de Cancedo, minhas senhoras e meus senhores. É para mim um enorme gosto participar nesta conferência organizada pela Associação Intercultural Luso-Cabo-Verdiana e pelo ciclo de tertúlias Cabo Verde em Debate, que conta com o elevado apoio institucional da Presidência da República de Cabo Verde. Os painéis de conferencistas são de altíssima qualidade e estou certo que este será um fórum privilegiado para que as comunidades política, económica, empresarial e cultural de Portugal e de Cabo Verde possam aproveitar, aprofundar e estreitar os laços intensos que unem os dois países e, sobretudo, os nossos dois povos. Portugal é um dos parceiros económicos principais de Cabo Verde. Somos o seu primeiro fornecedor e o seu segundo cliente na exportação de bens e um dos seus mais destacados investidores. Portugal e Cabo Verde são dois parceiros com grandes e reconhecidas afinidades, ou melhor dizendo, são dois países irmãos que integram uma comunidade alargada de países lusófonos com expressão intercontinental e cujo peso geopolítico é crescentemente importante no concerto das nações. A afirmação do espaço lusófono nos domínios económico e comercial é um objetivo ambicioso e é claramente um desígnio da nossa agenda de diplomacia económica. Com efeito, um dos eixos principais da proposta de valor como país que promovemos externamente, na relação com investidores e outros stakeholders qualificados, assenta precisamente na relação natural e de grande proximidade que temos com os países que partilham o português como língua oficial. O nosso interesse em aprofundar laços económicos e comerciais com o conjunto de países da CPLP, do qual Cabo Verde se inclui, não só contribui para o crescimento mútuo e recíproco das economias lusófonas que se desejam dinamizadas entre si, como também amplia e potencia o posicionamento de Portugal e o conjunto destas economias junto dos investidores internacionais. É a minha convicção, por isso, que uma agenda económica comum entre os países da lusofonia pode ter um efeito virtuoso e multiplicador no espaço económico da comunidade, que tem ainda uma miríade de caminhos e possibilidades por explorar, tanto a nível público e entre Estados, como principalmente a nível privado e entre empresas. Portugal, como já o disse, é um dos principais parceiros comerciais de Cabo Verde no que toca à balança de bens e um dos seus maiores investidores, abrangendo praticamente todos os setores da atividade económica, com especial relevância nas áreas da construção, banca e seguros, turismo e hotelaria, comunicações, consultoria, indústria transformadora e comércio. Este posicionamento cimeiro, contudo, tem vindo a sentir um abrandamento das exportações portuguesas para o mercado cabo-verdiano nos últimos 2 anos. Tendência que também se verificou no primeiro trimestre deste ano, com um abrandamento na ordem dos 14%. Isto é, no primeiro trimestre de 2011 exportámos 65,8 milhões de euros para Cabo Verde e no período homólogo deste ano exportámos 56,5 milhões, ou seja, menos 9,3 milhões. Se olharmos um pouco mais para trás, verificamos que nos anos 2007 a 2011 o crescimento das nossas exportações para Cabo Verde, embora tímido, foi positivo, saldando-se nos 3,4% por ano. Estes números revelam bem os impactos da crise económica internacional, europeia e, sobretudo, portuguesa, na economia de Cabo Verde. País que, apesar de ter sido afetado por este contexto adverso, encara o futuro, como hoje foi muito claro, de forma positiva e animadora, como é timbre de um povo admirável na sua coragem e resiliência. Cabo Verde é, com efeito, uma economia maior do que as 9 ilhas habitadas do arquipélago, pois estima-se, como aqui foi referido, que a sua população
cabo-verdianos e seus descendentes fora do país, seja em tanta quantidade quanto a que lá vive. Esses cabo-verdianos na diáspora, aliás como nós em Portugal, são um trunfo importante na economia deste país verdadeiramente atlântico, pois são responsáveis, segundo sei, por remessas financeiras estimadas em cerca de 14% do PIB. Aproveitar este potencial imenso é seguramente um dos caminhos para a dinamização económica do vosso país, para a criação de emprego e para a instalação de uma cultura de empreendedorismo. Faço esta afirmação enquanto responsável público português que olha com especial interesse para o enorme potencial económico e financeiro da nossa própria diáspora. Portugal tem avançado nesta área, trabalhando de forma sistemática junto das suas comunidades, quer através dos responsáveis governativos com a responsabilidade do relacionamento com as comunidades portuguesas na diáspora, quer através da ação empenhada e exemplar do nosso Sr. Presidente da República, sendo seguramente uma das áreas onde podemos estabelecer pontes e partilhar experiências que permitam explorar de forma mais eficaz este capital humano constituído pelos homens e mulheres que trabalhando no estrangeiro, levam consigo quer Portugal, quer Cabo Verde no coração. Excelentíssimos senhores, com a gradual recuperação da economia mundial e europeia e com Portugal a empreender com sucesso o Programa de Assistência Económica e Financeira acordado com as instituições da Troika, honrando as suas responsabilidades e implementando corajosamente um vasto conjunto de reformas que vão aumentar a nossa competitividade e contribuir para uma maior abertura da nossa economia, é o momento de olharmos com mais atenção para Cabo Verde e perspectivar o futuro do nosso relacionamento comercial bilateral, abrindo caminho para as empresas de ambos os países intensificarem os fluxos respectivos entre si. Os efeitos das medidas de estímulo orçamental e fiscal implementadas pelo Governo de Cabo Verde, combinadas com o reforço do Programa de Investimento Público, dedicado sobretudo às infraestruturas, contribuem para as estimativas internacionais que nos chegam, que apontam para um significativo aumento de 9,7% do PIB nominal em 2012 e 6,8% em 2013, depois de ter ficado pelos 3,4% em 2011. Estou convencido, por isso, que apesar de alguma desaceleração recente no nosso relacionamento comercial, continua a existir uma boa margem de progressão para o desenvolvimento da nossa agenda comum, que se quer traduzida em negócios concretos. Desde logo, alguns projetos públicos de construção de infraestruturas visando a modernização do país e a crescente sofisticação e urbanização da sociedade cabo-verdiana. São fatores que contribuem para criar algumas oportunidades de negócio, antes de mais nos serviços, como aqui foi muitíssimo bem referido, e de forma mais marginal na distribuição, devido à melhoria do nível de vida e ao aparecimento de uma nova classe social com padrões de consumo mais elevados. Sem pretender ser exaustivo, dou conta de alguns setores onde nos parece que existem oportunidades objetivas a explorar em conjunto. Ao nível das energias renováveis, é público que o Governo de Cabo Verde tem por objetivo atingir a meta de 50% de energias renováveis na rede de produção até 2020 e dispõe de algumas linhas de crédito concessional provenientes da banca multilateral e da ajuda pública ao desenvolvimento para este setor. Portugal, aliás, já marcou presença neste domínio através da Martifer, que montou parques de energia solar na Praia e no Sal, estando em aberto a possibilidade de construção de um quarto parque. Também o vasto domínio do ambiente, como aqui foi referido, em todas as suas valências e facetas, desde o ordenamento do território até ao saneamento, passando pelo tratamento da água e de resíduos sólidos, é um setor onde tanto o Governo Central, tanto quanto sabemos, como as autarquias locais, estão a apostar com intensidade, contando para tanto com o apoio de alguns doadores, o que poderá facilitar o financiamento desses mesmos projetos com programas próprios. Acredito que a capacidade da engenharia portuguesa está particularmente apta para a prestação destes serviços,
no que pode representar uma oportunidade interessante para as nossas empresas de pequena e de média dimensão, que aqui gostaria de deixar registada. Já no setor da saúde, é normal que a prazo venha a existir margem para explorar oportunidades ao nível da realização de análises laboratoriais e de instalação de unidades clínicas e hospitalares que prestem cuidados de saúde a diversos níveis, dado o desenvolvimento previsível que este setor irá ter, pelo que estamos particularmente atentos ao expectável aumento do nível médio de vida da população e ao aumento da sua capacidade de consumo. Também me parece, dada a realidade insular e arquipelágica de Cabo Verde, que há potencial para se desenvolver um cluster económico ligado ao mar, onde inclui a pesca e a aquacultura, os transportes marítimos, como aqui também foi dito. Cabo Verde é um ponto de passagem incontornável e particularmente importante na triangulação entre as Américas, Europa e África. Mas também o transporte aéreo de passageiros e carga, serviços aéreos e de manutenção, que a Ilha do Sal pode ser um importante expoente. Este é claramente um domínio onde Cabo Verde tem ainda muito por fazer e no qual Portugal e as empresas portuguesas, ou empresas internacionais, através de Portugal, que nos têm contatado, poderiam estar interessadas em desenvolver algum tipo de atividade e de investimento. Olhando especificamente para o turismo, este representa o primeiro setor da economia cabo-verdiana e tem constituído nos últimos anos o verdadeiro motor de desenvolvimento do país, e muito bem. Quer em termos da sua contribuição para as receitas correntes da balança de pagamentos e para a diminuição do desemprego, quer pelos capitais estrangeiros que atrai, quer ainda pelo impulso que vem dando em diversos outros setores de atividade, como a construção civil, o comércio, os serviços, os transportes e as comunicações, entre outros. A presença dos grupos portugueses Trópico e Oásis, detentores dos dois principais hotéis da praia, e de investimentos nacionais nas principais ilhas turísticas, Sal e Boa Vista, pode justificar uma atenção por parte das empresas portuguesas em áreas adjacentes de atividade que gostaria de sinalizar. Hotéis de pequena dimensão, restauração, renta-car e outros pequenos serviços que diversifiquem ou complementem a oferta das grandes unidades hoteleiras, como desportos náuticos ou diversões, não pretendendo tal política concorrer com o turismo de massas já implantado e bem por grandes cadeias espanholas e italianas. O sucesso de qualquer projeto em Cabo Verde nos próximos anos passa assim, a nosso ver, necessariamente pelo recurso cada vez mais intenso a parceiros locais, num país em que as afinidades culturais representam uma importante vantagem comparativa para os portugueses. As empresas portuguesas terão de estar assim atentas a uma nova realidade da economia de Cabo Verde. Para além das exportações, Cabo Verde quer atrair mais investimento, como referiu o Dr. Olavo Correia. Mais do que serem importadores, os cabo-verdianos querem, respeitável e lucidamente, produzir localmente e apostar na formação dos seus recursos humanos. Esta vontade e este desígnio são de saudar, de louvar e, obviamente, de corresponder. Estamos, portanto, perante uma série de indicadores e sinais que permitem afirmar com toda a razoabilidade que a presença empresarial portuguesa em Cabo Verde continuará a reforçar-se, quer através do aumento das nossas vendas, quer através do reforço da participação das nossas empresas em projetos com capitais mistos. Portanto, Portugal e Cabo Verde, países de uma mesma comunidade de povos, têm todas as condições e razões para prosseguir um caminho comum, sólido, a todos os níveis, sem exceção, no seu relacionamento bilateral. É neste contexto e sob os auspícios da visita de Estado do Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca, que ofereço à entidade homóloga da AICEP de Cabo Verde, a Cabo Verde Investimentos e demais entidades públicas com responsabilidade ao nível de captação de investimento e de comércio externo, toda a disponibilidade, amizade e boa vontade da AICEP, da nossa experiência e dos nossos quadros, no sentido de encontrarmos as melhores e mais frutuosas formas de colaboração que possam contribuir
não só para qualificar e capacitar essas instituições, por um lado, mas também para criar um canal de diálogo permanente que mantenha melhor informados os nossos empresários de ambos os países sobre oportunidades recíprocas de negócio concretas. Desejando que este dia de trabalhos possa decorrer de forma útil, proveitosa e produtiva, volto a agradecer o amável convite que me fizeram e agradeço a vossa atenção. Obrigado, Sr. Presidente.